bonitos e bonitos, tudo bom com vocês? Mais um vídeo pro Quinta Misteriosa. E se você gosta de vídeos de casos não solucionados, casos bizarros, já se inscreve aqui no canal e dá like pra mim. Vou deixar também a playlist do Quinta Misteriosa pra vocês aqui. Então, caso você ainda não tenha visto os outros vídeos, é só clicar na playlist que vocês vão assistir todos. Hoje eu vou falar do caso do Lars Mittank, que é um dos casos mais misteriosos que eu já li e já queria trazer pra vocês fazia um tempo, então bora. No dia 30 de julho de 2014, o alemão Lars Mittank, ele tinha 28 anos na época, ele foi fazer uma viagem com os amigos para Golden Sands, na Bulgária, um lugar muito frequentado por jovens da Alemanha e da Inglaterra. Eles saíram da Alemanha no dia 30 de junho, planejando voltar para a Alemanha no dia 7 de julho. Eles ficaram num hotel super legal, um hotel enorme, com muitas coisas, perto da praia, e estavam lá curtindo a vida normalmente. Os amigos do Lars comentaram uma coisa meio esquisita sobre ele nessa viagem. Eles disseram que ele não estava comendo muito, ele pulava o café da manhã todos os dias, mesmo o café da manhã e todas as outras refeições inclusas no hotel, ele não comia de manhã e ele só comia sopas e saladas e normalmente não tinha muito apetite durante todo o dia. Então até aí tudo bem. Aí no dia 6 eles foram assistir um jogo num bar que tinha lá na cidade, então todos eles foram pra esse bar, assistiram o jogo, e durante o jogo o Lars acabou discutindo com um cara que tava lá no bar também. Eles torciam pra times diferentes, então ele acabou discutindo com esse cara, mas conseguiu contornar a situação e no final deu tudo certo. E aí depois de sair desse bar eles foram a caminho do McDonald's que tinha ali perto, e aí os amigos dele chegaram lá no McDonald's, tudo tranquilo, e quando eles olharam, o Lars não estava mais junto, ele não tinha chegado até o McDonald's com eles. Eles esperaram um pouco, mas nada do Lars aparecer, então eles resolveram voltar pro hotel pra ver se ele tava lá. Chegando lá ele não tava, ele só foi chegar horas depois, lá pelas 6 da manhã ele apareceu, e ele disse que no caminho os caras pararam ele não sabia se os caras eram russos ou se os caras eram bulgários, e ele acabou apanhando dos caras, né, eles brigaram, e aí ele disse que tava sentindo um incômodo na orelha, então eles saíram do hotel e foram direto para um pronto-socorro para ver o que tinha acontecido. E tudo isso aconteceu um dia antes deles voltarem para a Alemanha, então lá no pronto-socorro o médico examinou ele e disse que o ferimento não era tão simples quanto parecia, e encaminhou ele para um hospital para ele falar com um especialista para examinar ele direitinho, e também disse que não seria o ideal ele viajar antes de examinar bem e ver o que estava acontecendo e realmente descobrir o que houve na orelha dele. Então, chegando no hospital, ele foi examinado por um especialista e ele disse pra ele que ele não podia viajar daquele jeito porque ele tinha rompido o tímpano. Então, ele tinha que fazer uma cirurgia e o ideal seria que ele fizesse a cirurgia ali e depois voltasse pra Alemanha, que ele não podia voar daquele jeito. Então, aparentemente, o Lars não aceitou, ele não queria fazer a cirurgia lá, disse que queria fazer na Alemanha, e aí o médico receitou um antibiótico pra ele pra não inflamar a orelha dele, já que ele não queria fazer a cirurgia ali. Então, o médico receitou o antibiótico Cefuroshin, não sei se é assim que pronuncia. E esse antibiótico tem alguns efeitos colaterais que acontecem apenas se ele for misturado com álcool ou drogas, então lembrem dessa informação. Como eu falei pra vocês, era um dia antes deles voltarem pra Alemanha, então como ele não podia viajar e tava com todo esse problema no ouvido, os amigos dele falaram: não, a gente fica aqui com você, vamos resolver isso, depois a gente volta pra Alemanha. E ele falou que não precisava, que os amigos dele podiam voltar tranquilamente, que ele ia resolver isso, e meio que conseguiu convencer os amigos dele de não ficar lá com ele, que eles podiam voltar pra Alemanha tranquilos, que ele ia resolver tudo isso. Então os amigos dele voltaram no dia previsto, e aí ele saiu, né, do hotel que eles estavam e foi pra um outro hotel que era bem mais barato, completamente diferente do hotel que eles estavam ficando antes. E aí quando ele tava nesse hotel, ele ligou pra mãe dele, e a mãe dele disse que ele tava muito esquisito, ele tava meio paranoico, ele falava muito rápido, ele tava ansioso, e ele pediu pra mãe dele cancelar todos os cartões de crédito dele, colocar num lugar alto. Não sei por que colocar num lugar alto, mas ele pediu pra cancelar todos os cartões de crédito, e a mãe dele não tava entendendo nada, né, por que ele tava assim. E aí logo depois de ligar pra mãe dele, ele saiu do quarto do hotel e ligou pra ela de novo. E nessa ligação ele disse que ele tava com medo, que o lugar que ele tava era muito esquisito, tava tudo muito estranho, e ele falou assim: eu tenho que me esconder, senão eles vão me achar, tem 4 homens atrás de mim, e eu vou me esconder aqui. O aqui, até hoje ninguém sabe aonde que ele tava se referindo. Ele alegava que esses homens estavam atrás dele, perguntando por comprimidos, que eles queriam os comprimidos que estavam com ele. E nesse mesmo dia ele também enviou um SMS pra mãe dele perguntando o que era CFC 500, que era o antibiótico que ele tava tomando. Então ele tava meio esquisito, pra dizer o mínimo. E nessas duas ligações que ele fez pra mãe dele, antes ela mesmo perguntar do que ele tava falando, o que tava acontecendo, ele desligava, então ela realmente não sabia, e ela ficou preocupada, então ela comprou uma passagem pra ele voltar pra Alemanha no dia 8, que era o dia seguinte dessas ligações que ele fez. Então, até chegar o momento dele ir, ele se escondeu, e aí chamou um táxi pra levar ele pro aeroporto, pra ele voltar pra Alemanha no dia 8. Então ele pegou um táxi, esse táxi já tava levando outro passageiro pra ir pro aeroporto também, que o passageiro inclusive comentou depois, né, que tudo aconteceu,
que o Lars estava meio inquieto e que estava com as pupilas bem dilatadas. E aí, no caminho, né, pro aeroporto, ele ligou pra mãe dele de novo, falando assim, eles não vão me deixar pegar o voo e não vão me deixar dirigir. E logo depois ele já desligou o telefone sem nem se explicar pra ela, então ela achou que ele estava dizendo que os médicos não iam deixar ele pegar o voo ou dirigir, porém ele fez telefonema no táxi, então ele nem tinha chegado no aeroporto ainda, então não era ao médico que ele estava se referindo. Então ele finalmente chegou no aeroporto e aí as coisas começaram a ficar mais bizarras. Tem imagens que eu vou colocar pra vocês. Então ele entrou no aeroporto normalmente, ele tava com uma camiseta amarela, com uma mochila laranja e uma mala preta na mão. E a primeira coisa que ele faz é falar com uma mulher no aeroporto, que parece que ele tá pedindo informação. E ela responde e ele acaba indo pra enfermaria do aeroporto. Então provavelmente era isso que ele tava perguntando pra ela. Ele ficou lá dentro da enfermaria por 45 minutos. Provavelmente ele tava vendo se ele ia poder viajar, como que tava a orelha dele, porque ele não tinha feito a cirurgia, tava só tomando o remédio. E ele queria fazer na Alemanha, então provavelmente tava só vendo, estava tudo ok pra ele poder pegar o voo e voltar pra casa. E aí entra um cara desconhecido lá nessa parte da enfermaria que ele tava, um cara que tá com uma roupa de construção, assim, não sei, de trabalhar com obra, alguma coisa assim. E no momento que esse cara entra lá dentro, lá fica muito esquisito. O médico depois, né, deu depoimento e falou que o comportamento dele mudou completamente, ele ficou super agitado, ele se recusou a tomar qualquer medicamento e diz também que quando o homem entrou na enfermaria, ele começou a gritar e entrar em pânico, dizendo: eu não quero morrer aqui, eu preciso sair daqui, me tira daqui. E aí ele sai correndo da enfermaria, ele deixa todas as coisas dele lá, ele deixa os documentos, dinheiro, a mochila, a mala, ele deixa tudo e sai correndo desesperado lá da enfermaria. E aí ele passa pela frente do aeroporto, parece que ele tá fugindo de alguém, mas ao mesmo tempo não aparece ninguém seguindo ele, ele nem olha pra trás, ele meio que corre um pouco, de repente ele para. E aí ele pula uma cerca e vai em direção a um parque, tipo uma mata assim que tem do lado, e sai correndo e depois desaparece, porque a imagem vai até um ponto e ele pula aquela cerca, entra ali e nunca mais foi visto desde então. E agora a gente entra nas teorias. A primeira teoria é que naquele momento que os amigos dele estavam indo pro McDonald's, ele desapareceu, que os caras lá do bar, o cara que ele discutiu, pagou alguém, algumas pessoas pra irem lá bater nele, dar um susto nele. E a primeira teoria é como se esses caras fossem traficantes ou tivesse alguma coisa com drogas, ou que eles tivessem drogado o Lars à força, porque isso explica alguns comportamentos esquisitos. Por exemplo, ele ficar agitado do nada, ele mandar os amigos dele irem pra casa e querer ficar sozinho lá, porque ele também podia estar com medo que acontecesse alguma coisa com os amigos dele. Tem essa teoria que pode ser que ele tenha sido drogado, ou que ele tinha um machucado na cabeça, alguma coisa assim, que ele ficou meio, não sei, perdeu meio que os sentidos e não foi descoberto isso no hospital. Então essa é a primeira teoria. A segunda teoria é que ele teria misturado antibióticos com álcool, porque durante todos os dias que eles estavam na viagem, eles iam a muitos bares, eles bebiam muito, e no último dia de viagem dos amigos dele, né, que era pra eles irem embora, eles também foram num bar. Então é possível que ele tenha bebido álcool e misturado com os antibióticos, o que causou os efeitos colaterais, que são ansiedade, náusea, vômito, tontura e palpitação. Fora que também relataram que ele estava com as pupilas bem dilatadas, então realmente pode ser que não tenha sido drogas, mas que ele tenha misturado com álcool, muito remédio, muito álcool, e aí acabou acontecendo tudo isso e ele ficou meio desorientado. Então essa é a segunda teoria. E a terceira teoria é que ele estaria usando drogas, mas não como na primeira porque alguém forçou, mas porque ele realmente estava usando drogas, porque os amigos dele diziam que ele não estava comendo direito, que ele não tinha apetite, e quem usa metanfetamina, uma das coisas que acontece é você perder total o apetite. Então pode ser que ele, né, estivesse usando algumas drogas na época e aí misturando com álcool, com remédio, enfim, ele ficou meio esquizofrênico, ou sei lá, e daí deu tudo isso. E a última teoria, que eu acho que é a menos provável, é que era um plano dele, que ele queria, sei lá, começar uma vida nova, que ele não queria voltar pra casa, e ele meio que inventou tudo isso, inventou que tinha gente perseguindo ele, inventou mil coisas, e aí fez os amigos dele ir embora, pra ele simplesmente começar uma nova vida, e por isso que ele pediu pra cancelar cartão de crédito e largou tudo pra trás. É uma teoria, né? Não deixa de ser, mas eu acho muito improvável que ele fosse largar tudo, o dinheiro que ele tinha, documento, tudo, e fugir correndo porque queria começar uma vida nova. Pra mim, o que parece mais provável é que ele realmente tava tendo algum surto psicótico ou tava alucinando por conta de remédio, bebida. Porém, isso não explica por que depois dele voltar, se ele não voltou pro aeroporto pegar as coisas dele, simplesmente deixou tudo lá e nunca mais quis voltar pra casa. Então,
Então, da mesma forma, ninguém nunca achou ele. Então, ninguém sabe se ele tá vivo ou se ele tá morto. Ou se alguém matou ele, também ninguém sabe. Porque ele nunca mais foi visto e foi um caso que ficou bem famoso. Então, as pessoas estavam procurando por ele, sabiam como era o rosto dele. Então, se ele fosse visto, provavelmente alguém ia reconhecer. Mas ninguém nunca mais viu ele, então... não sei. É muito bizarro. E aí, no dia 5 de abril de 2015, um caminhoneiro deu uma carona pra um cara que ele achou muito parecido com o Lars. Ele até tirou uma foto. E aí começou a circular essa foto, eles estavam achando que era o Lars. Ele tava, assim, com um aspecto bem diferente, assim, bem de quem tá morando na rua há muito tempo. Mas, no final das contas, o cara da foto não era ele. Era o Anton Pilipa, que também era um cara que tava desaparecido. Ele sofria de esquizofrenia e tinha desaparecido em 2012 em Toronto, mas foi encontrado 5 anos depois em Manaus, aqui no Brasil. Então, não era ele. Teve mais um outro cara também, que achavam que era ele. E aí descobriram que também era um cara desaparecido, mas não era ele. Era outro cara. E nunca mais foi visto, não tem mais nenhuma informação além dessas. E até hoje é um mistério, ninguém sabe o que aconteceu, ninguém sabe por que ele fugiu, ninguém sabe se ele tá vivo, se não tá, o que houve com ele, o que houve com o Lars. Ninguém sabe. Eu acho esse caso muito bizarro, então eu quero saber as teorias de vocês, o que vocês acham que aconteceu com ele. Se tem alguma informação que vocês sabem sobre o caso e eu não falei aqui, pode comentar aqui embaixo. Se vocês estão gostando da Quinta Misteriosa, dá bastante like pra mim, comenta, se inscreve no canal e também vai lá na playlist assistir os outros vídeos que eu já gravei pro Quinta Misteriosa. E é isso, gente, eu vejo vocês no próximo vídeo.